Olá, boa noite. Nós somos da 18ª turma de Direito da Faculdade Exanc Uberlândia. Estamos aqui hoje para apresentar o trabalho de Constitucional, o nosso professor Juan Espíndola, cujo tema proposto é ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Nosso grupo é composto por Andrés, Bianca, Denise, Franklin, Gustavo, Catrine, Laís, Tânia e Thaís. Aspecto introdutório. A violação de normas constitucionais pode ocorrer não apenas quando o poder público pratica condutas comissivas, que é inconstitucionalidade por ação, mas também em hipóteses nas quais deixa de agir conforme determina a Constituição. Para assegurar a supremacia constitucional, nessas hipóteses foram consagrados dois instrumentos: o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO tem por finalidade proteger a ordem constitucional objetiva, sobretudo no tocante às normas cuja efetividade dependa de algumas medidas dos poderes públicos, como está exposto na Constituição do artigo 103, exposto no slide. Trata-se de ação de controle concentrado abstrato, de constitucionalidade, cuja finalidade principal é a defesa da ordem constitucional objetiva. O parâmetro. Para o cabimento desta ação, o parâmetro, ou cujo nome também conhecido a norma referência, deve ser norma constitucional cuja plena efetividade dependa de alguma medida de intermediação dos poderes públicos. Já o objeto. A ADO tem por objeto uma omissão inconstitucional. Ocorre quando o poder público deixa de atuar de forma exigida por uma norma da Constituição cuja plena efetividade dependa de medida integradora de seus comandos. A omissão não se caracteriza como inconstitucional quando o prazo estabelecido pela Constituição para a elaboração da norma regulamentadora ainda não expirou. Quanto à extensão, a omissão pode ser total ou parcial. Total, quando há uma abstenção por parte do poder público que é destinatário do comando contido da norma. Parcial, quando ocorre uma incompletude na regulamentação implementada pela lei ou ato normativo. Aqui, nesse caso, admite-se a aplicação, no último caso, do princípio da fungibilidade. Nós vamos deixar para o grupo da ADI poder explicar melhor. Quanto ao órgão responsável, configura-se administrativa, legislativa e de natureza do objeto. A administrativa, quando não são todas tomadas por providências necessárias para a execução dos comandos contidos na norma constitucional. A legislativa, no caso da ausência de iniciativa ou de elaboração da norma devida. Quanto à natureza do objeto, a medida pode ser qualquer tipo de providência atribuída aos poderes públicos, independentemente de sua natureza legislativa ou administrativa, jurídica ou material, abstrata ou concreta. Legitimidade. São legitimados para a propositura da ADO o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa, governadores dos Estados do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Legitimidade ativa. A legitimidade ativa para a propositura da ADO é a mesma prevista para a ADI e a ADC, a Lei 9.868 de 1999, artigo 12A, com o artigo 103 da Constituição Federal. A ressalva de que órgãos com competência para iniciar o processo legislativo somente terão legitimidade quando a elaboração da norma depender de iniciativa privativa de outro órgão, sendo corresponsáveis pela omissão inconstitucional, não faz sentido atribuir-lhes legitimidade para a propositura da ação. Legitimidade passiva.
A legitimidade passiva é atribuída às autoridades e órgãos responsáveis pela medida necessária para tornar efetiva uma norma constitucional. O destinatário principal desta ação é o Poder Legislativo. No entanto, trata-se de iniciativa reservada. O objetivo inicial será desencadear o processo legislativo, razão pela qual a ciência deverá ser dada ao órgão competente para a apresentação do projeto de lei. Competência. A competência para processar e julgar a ADO é reservada ao Supremo Tribunal Federal, quando o parâmetro constitucional violado for norma da Constituição da República. Admite-se ainda a criação desta ação pela Constituição Estadual ou pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Nestes casos, a competência será reservada ao Tribunal de Justiça. O procedimento. As regras são aplicadas subsidiariamente de forma semelhante ao da ADI. A petição inicial da ADO deverá indicar a omissão inconstitucional, assim como o pedido com suas especificações. O procedimento e prazo para a propositura. O procedimento a ser seguido pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão é o mesmo da ação de inconstitucionalidade genérica. Importante salientar que não existe prazo para a propositura da presente ação, havendo, porém, necessidade de aferir-se, caso a caso, a existência do transcurso de tempo razoável, que já houvesse permitido a edição da norma faltante. A decisão do STF. O Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade por omissão, por ausência de medida que torne a norma constitucional efetiva, deverá dar ciência ao poder ou o órgão competente. Para o órgão administrativo, adotar providências necessárias em 30 dias. A fixação de prazo permite a futura responsabilização do poder público administrativo, caso a omissão permaneça. Ao Poder Legislativo, para lhe dar ciência, a fim de tomar as providências necessárias, sem prazo pré-estabelecido, nessa hipótese, o Poder Legislativo tem a oportunidade e a conveniência de legislar, no exercício constitucional de sua função precípua, não podendo ser forçado pelo poder público a exercer seu munus sob pena de afronta à separação dos poderes, fixada pelo artigo 2º da Carta Constitucional. Como não há fixação de prazo para a adoção das providências cabíveis, igualmente, não haverá possibilidade de responsabilização dos órgãos legislativos. Declarada, porém, a inconstitucionalidade e dada ciência ao Poder Legislativo, fixa-se judicialmente a ocorrência da omissão, com efeitos retroativos ex tunc e erga omnes, permitindo-se sua responsabilização por perdas e danos, na qualidade de pessoa de direito público da União Federal, se da omissão ocorrer qualquer prejuízo. Liminar. Na omissão integral, o Supremo Tribunal Federal, em regra, não admitia a concessão de liminar. Havia casos de exceção e omissões parciais. Com o surgimento da Lei 12.063 de 2009, passou a ser possível a concessão de medida cautelar, desde que sejam atendidos dois requisitos, que são a excepcional urgência e relevância da matéria. A partir do momento em que o Poder Legislativo toma ciência da inconstitucionalidade, a ocorrência da omissão é fixada judicialmente, com efeitos retroativos, ex tunc e erga omnes, permitindo-se a responsabilização dos poderes omissos por perdas e danos. Os efeitos da decisão. A decisão de mérito proferida em uma ADO consiste na ciência dada ao órgão ou poder competente, para que se adote as providências cabíveis quando se tratar do legislativo.
Tratando-se da omissão de órgãos administrativos, que no caso é o Executivo, a Constituição fixa o prazo de 30 dias para a adoção das medidas necessárias. O legislador ordinário estabeleceu que, em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. No que concerne à mora do Poder Legislativo, apesar de não haver fixação de prazo pela Constituição, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu como parâmetro o prazo de 12 meses para que o Congresso Nacional elaborasse a norma reclamada e eliminasse o estado de inconstitucionalidade. Na decisão, ficou consignado não se tratar de impor o prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal, para que as leis estaduais que criam municípios ou alteram seus limites territoriais continuassem a ter vigência. Para encerrar essa frase, vivemos sobre uma Constituição, mas a Constituição é aquilo que os juízes dizem que ela é.